E agora eu chamo a nossa última palestrante, Pamela Beatriz, que tem 23 anos, é cirurgiã dentista, ortodontista, mãe e pacifista, e ela vai falar sobre o tema paz e saúde, qual é a relação. Pamela, seja muito bem-vinda. Olá, boa noite. Obrigada, Má, por toda a apresentação, né? Como ela disse, eu sou a Pamela. É, e eu lembro que ao escolher o tema da minha palestra, desse segundo ciclo de difusão da paz, eu pensei muito sobre o que eu queria para o meu futuro, né? Já que é um tema proposto para todos nós, né, que estamos aqui falando. E pensando em futuro, eu cheguei à conclusão que eu quero envelhecer com saúde, né? A velhice, ela não bate na nossa porta e questiona se ela pode entrar, né? Ela vem chegando ali ano após ano, e com isso, ela vem trazendo milhares de coisas boas, né? O envelhecer ao longo dos anos, ele traz responsabilidade, trabalho, preocupações, né? Filhos, casamento, né? Enfim, né? Traz o que é de natural para a vida do ser humano que está aberto para isso, obviamente, né? Mas se a gente não se cuidar, é, a gente, né, ao longo dos anos, pode trazer hábitos prejudiciais para a nossa saúde física e mental. E eu hoje, com 23 anos, eu penso muito sobre as minhas metas, né? Eu divido a minha vida em metas, assim, eu coloco elas em 5, 10 e 20 anos. Aonde eu quero estar daqui a esses anos e onde eu quero chegar. Mas eu nunca havia pensado na possibilidade de envelhecer um dia, por exemplo, né? Acordar e ter 70 anos. Eu nunca havia pensado sobre isso. Porque, para mim, era como se fosse uma coisa muito incomum, como se fosse uma coisa que não fosse possível acontecer, né? E quando a gente é jovem, como eu sou hoje, a velhice ela nem passa pela nossa cabeça, né? A juventude, né, que é muito atual para mim, em pensar em ter 70 anos é mais do que o dobro da minha vida. Mas pensando nesse ponto, como que eu faço, né, para continuar sendo uma pessoa que transmite a mensagem da paz aos 60, 70 anos de idade? E envelhecer com saúde é um dos pilares que eu penso que fazem parte de uma vida boa, né, de uma vida feliz, de uma vida harmônica, de uma vida pacifista. Então, eu separei aqui, né, nessa palestra, os principais fatores, assim, que eu vejo que eu faço hoje, que eu contribuo para a minha vida, pensando no meu envelhecer, né? E eu, como profissional da saúde, como que eu cuido da minha saúde, né? O que eu faço para contribuir com uma velhice pacífica? Será que a saúde é cuidar apenas da saúde do corpo? Ou será que é apenas cuidar da saúde mental? Ou será que é um conjunto ali dos dois, né? E esses dias, mexendo no Instagram, eu vi um post, tem essas caixinhas, né, de perguntas que as pessoas colocam lá e os seguidores vão lá e mandam as perguntas, né? E aí eu vi no Instagram um nutricionista que ele estava respondendo uma pergunta, né? E era assim, doutor, a pergunta, né? Eu não gosto de comer salada, frutas e nem coisas saudáveis. O que que eu faço? E aí o nutricionista ele respondeu assim, brincando, né? Bom, se despeça mais cedo das coisas que você ama e da sua família. E isso me remeteu que na época que eu ainda estava na faculdade, eu saía de casa cedo para o estágio, né? Por volta ali das 6 da manhã. Eu chegava em casa por volta de 10, 11 da noite. Então, o que me restava era comer fora todos os dias. Então, eu comia pizza, hambúrguer, McDonald's, né? Tomava refrigerante todo dia, enfim, né? Coisa que tem muito excesso ali de sódio, de calorias. E quando eu entrei na ONG Sem Fronteiras, foi quando eu comecei a comer mais saudável, porque eu deixei de ter, foi quando eu deixei de ter essa dieta que me fazia muito mal e parecia que só eu não percebia, né? E por que foi quando eu entrei na ONG? Porque quando eu e o Vitor, né, nós somos casados, a gente ia para a ONG, passar um fim de semana, por exemplo, para fazer um evento que a gente tinha para fazer, organizar alguma coisa, não tinha essas comidas que eu era acostumada a comer durante a semana ali todos os dias. Então, eu me reeduquei a comer sem perceber. Então, quando eu olho hoje a minha dieta de 3, 4 anos atrás, só eu que não percebi o quanto me fazia mal, assim, mentalmente e fisicamente. E quando eu entrei para o Me Sem Fronteiras, eu lembrei que eu não posso cuidar apenas da minha saúde mental. Me fazia muito feliz comer uma barra inteira de chocolate. Libera serotonina, né, que é o hormônio ali da felicidade. Eu tenho que cuidar do meu corpo também, né? Eu lembrei disso.
Então, o que o nutricionista ele quis dizer com se despeça mais cedo foi que essa alimentação ali regada de açúcar, sódio e outros componentes ali que tem nesses alimentos, mais o sedentarismo, porque eu não fazia atividade física, ele traz, assim, esses alimentos, várias doenças, como diabetes, hipertensão, colesterol alto, gordura no fígado, obesidade, né? Enfim, milhares de doenças que são consideradas simples para a nossa geração, mas que elas podem levar uma ingestão excessiva de medicamentos com o passar dos anos, né? E é cientificamente comprovado que essas doenças, elas são facilmente encontradas em pessoas na média ali dos 40, 50 anos. E quando meu filho nasceu, eu amamentei ele por 7 meses. E quando a gente amamenta, não é todo tipo de alimento que a gente pode consumir, né? Nós mães. Porque a gente tem que transmitir todos os nutrientes ali, vitaminas necessárias para a evolução daquele bebezinho. Então, eu pesquisei muito, eu li muitos artigos sobre amamentação, né, alimentação de uma criança, o que ela podia comer ou não ali nos primeiros anos de vida. E a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela diz que o aleitamento materno ele deve ser exclusivo nos primeiros 6 meses de vida da criança e que a ingestão de açúcar é proibida até os 2 anos da criança. E aí a gente abre um parênteses, né, para lembrar que o paladar do ser humano e a saúde do ser humano é construído nos primeiros 2 anos de vida, porque são os primeiros alimentos ali, os primeiros contatos com vitaminas e minerais que esse ser humano vai ter. Então, isso me fez refletir muito durante o período da minha gestação e da lactação, né, que é a amamentação, sobre os alimentos que eu era acostumada a consumir. Se ele não fazia bem para um bebê que estava ali na fase de crescimento dele, por que fariam para mim? Então foi aí nesse momento que eu virei a chave sobre a alimentação correta e eu comecei a consumir alimentos orgânicos, né, que são livres de agrotóxicos e tem muito mais nutrientes ali no legume, na fruta. E na ONG Passa Sem Fronteiras, falando desses alimentos orgânicos, a gente tem acesso a sementes ancestrais, né, que além de não terem agrotóxicos, essas sementes elas possuem mais de 300 nutrientes. Então, tirar os hábitos prejudiciais de um adulto é difícil, porque eu passei por isso numa gestação e já era adulta, então foi muito difícil. É, mas, se a criança crescer comendo saudável, já vai ser uma realidade para a criança quando ela for uma adulta. Então, para que a gente não seja cometido com essas doenças, que são consideradas comuns, né, para a faixa etária de 40, 50 anos, a gente tem que ter uma vida mais saudável, né? Ingerir a quantidade certa de nutrientes e vitaminas que o nosso corpo precisa. E isso a gente descobre com a ajuda de um nutricionista ou um endocrinologista, né? Esses profissionais, através de exames de rotina, coleta de exame de sangue, né? Eles vão te dizer as vitaminas faltantes que você precisa complementar e os nutrientes que você precisa para ter uma vida mais saudável. E com isso tudo, né, com todas essas informações, ele vai te passar uns alimentos que você possa comer para ingerir a quantidade correta de vitamina, né, e nutrientes ali, minerais. E às vezes essas vitaminas pode ser que estejam tão faltantes no seu organismo que ele vai passar em forma de cápsula mesmo, né, para que a absorção do organismo seja mais completa. E diante de todos esses alimentos ricos em açúcar, sódio, gordura, eu, como dentista, como a Marcela me apresentou, eu alerto sempre os meus pacientes ou os pais quando são crianças muito pequeninas, né, sobre uma dieta cariogênica. Então, assim, uma dieta cariogênica é rica em açúcar, em carboidrato simples, né, o carboidrato, ele forma alimentos ali que servem de alimento para as bactérias da nossa boca, porque a nossa boca é composta por bactérias boas e ruins. Então, as bactérias ruins, elas consomem o açúcar, né, convertem eles em ácidos nocivos e causam a cárie. Às vezes, inflamações na gengiva, e às vezes essa cárie a pessoa não percebe, só percebe quando está com dor, e pode levar à perda daquele elemento dentário, né? Pode levar à perda daquele dente. E os alimentos cariogênicos, além de ter muito carboidrato, né, carboidrato fermentável, eles são capazes de alterar o pH da nossa saliva, né, o pH da nossa boca. E é mais uma coisa que favorece para a formação de cáries. E os alimentos que pertencem a esse grupo, que eu sempre aviso os pais ou os pacientes para que evitem, são aqueles
clássicos, né, do paladar infantil. Bolacha, salgadinho, suco de fruta, refrigerante, doce, né, além de muitos outros. E o suco de fruta, né, ele é polêmico. Ele também favorece uma dieta cariogênica? Sim, porque as frutas, quando elas são batidas, elas liberam a sacarose, que é o açúcar natural das frutas, né? E pode trazer o mesmo malefício do que o açúcar industrializado, que é o que a gente compra no mercado. Então, a ingestão das frutas, como elas são, é o mais indicado para consumo. E essa informação sobre a cárie, eu gostaria de deixar a mensagem que a cárie também é uma doença, né? E por mais que tenha caído radicalmente o número de brasileiros que são acometidos por essa doença, existe o índice epidemiológico sobre isso, para que a gente possa controlar, né, o total dessa doença anual, é feito todos os anos pelo SUS, né? Ainda é preciso reforçar para que essa informação chegue em todas as classes sociais, né? Para que ao envelhecer, a gente possa envelhecer com saúde, sorrir com saúde, né? Com os nossos dentes naturais, comer o que a gente deseja, né? E não que sorrir seja uma coisa ruim, porque o sorriso, ele abre portas, né? Ele é a nossa identidade visual, é a nossa confiança. Então, como eu vou ter paz se eu não puder sorrir? Eu, como dentista, jamais. Então, quando eu falo que a paz é diretamente ligada à saúde, é sobre isso, né? Sobre poder envelhecer com saúde plena, de ter tudo em ordem ali no seu corpo, saber que você fez isso visando o seu futuro. E hoje, o índice de pessoas que perdem os dentes por cárie no Brasil é um pouco mais de 30%, né? Ainda é muito, né? Mas o ideal é que todos envelheçam com saúde bucal para poder ter paz, né? Ao pensar que você pode sorrir e que você não precisa ficar indo ao dentista sempre, né? Você pode ir só nas suas visitas de rotina. E voltando aos alimentos, né? Quando a gente consome esses alimentos, a gente fica muito feliz. Eu sei, eu amo também comer chocolate, essas coisas. Então, a gente entra num ciclo sem perceber com a liberação dos hormônios que esses alimentos trazem. A serotonina, por exemplo, né, que é o hormônio da felicidade, como eu falei antes. Por exemplo, quando a gente está estressado, eu, quando estava na faculdade, vou falar por mim, né? Em dias de prova, de apresentar trabalho, eu tinha muita dificuldade em falar na frente das pessoas. É, Antes, eu comia lá uma barra inteira de chocolate, porque eu estava muito nervosa. Então, eu ficava ali satisfeita, feliz ali naquele presente momento, mas depois eu voltava a ficar estressada, brava, chateada, tudo novamente, só que um pouco mais do que eu estava antes, né? Por quê? Porque o nosso cérebro, ele reage liberando a serotonina ao comer aquele chocolate, quando não era o ideal para liberar, né? Quando era o ideal para liberar os hormônios do estresse, da tensão. Então, quando ele libera essa serotonina, ele libera numa alta quantidade para que supra os hormônios do estresse, da tensão. Então, ele libera ali o suficiente, né, para te fazer feliz ali por 5 minutos. E como a liberação foi uma alta quantidade, quando esse hormônio desaparece, os hormônios do estresse são liberados na mesma quantidade que foi liberada a serotonina. Então você fica muito mais estressado, muito mais chateado, né? E o nosso corpo, ele acaba ficando viciado nessa situação forçada, né? Então, quem é viciado nesse tipo de serotonina sempre vai sentir a necessidade de comer um doce para poder se sentir bem, né? Por exemplo, assim, almoçou, tem que comer um doce. Tem pessoas que são assim. Então, geralmente, a falta de serotonina do corpo é relacionada com a dieta desbalanceada, o estresse, né? E a falta de serotonina, ela pode levar a quadros como ansiedade e depressão, né? Como foi abordado na palestra do Vitor ontem sobre saúde mental. E para aumentar os níveis da serotonina com saúde, uma serotonina natural, é preciso ter uma nutrição rica em triptofano, que é o ácido responsável pela vitamina B3 e magnésio do nosso corpo, né? Ele produz a serotonina e faz com que a serotonina, chegue até os nossos neuroreceptores, né? Fazendo com que os hormônios eles sejam liberados. Então, uma das maneiras de liberar a serotonina corretamente é praticar exercício físico e fazer uma boa ingestão de água para o equilíbrio da nossa flora intestinal, né? Tomar sol, receber afeto de quem a gente ama, também estimula bastante a produção da nossa serotonina. E a serotonina, ela está diretamente ligada à nossa saúde mental também, né? Então, sentir felicidade, paz, harmonia,
né? Tudo isso dentro de nós não cabe apenas à nossa saúde física, né? Como também faz parte da nossa programação mental. Existe até uma frase latina antiga que diz mens sana in corpore sano, que significa mente sadia, corpo saudável. O cérebro, ele trabalha na coordenação de todo o corpo, né? Então, ele tem uma relação muito íntima com a nossa saúde física, né? Então, a saúde física e mental é muito íntima. Então, ou seja, essas duas áreas, elas estão interligadas. E por isso, elas não podem ser vistas ali individualmente, né? Hoje eu vou cuidar só da minha saúde física. Hoje eu vou cuidar só da minha saúde mental. Não pode, né? Então, por isso, a falta de saúde física pode afetar a nossa saúde mental, né? E elevar os riscos de desenvolvimento de doenças emocionais também. Então, outro exemplo que demonstra essa interação é que quando alguém está com dor, por exemplo, ou algum desconforto físico, geralmente a tendência é que esse quadro também afete o humor e o bem-estar dessa pessoa, né? E em outro ponto, quando as pessoas têm questões emocionais, ela pode desencadear sintomas físicos também, né? Por exemplo, quem tem problema com estresse e ansiedade, às vezes aparece roxos no corpo da pessoa, não dói, não tem nada, só que aparece, e é um sintoma físico, né? Isso é muito evidente nos problemas como depressão, estresse, né? Que geram complicações ali também no nosso aparelho digestório, né? Então, por que é necessário cuidar da nossa saúde mental, né? De forma muito clara, a saúde mental, ela influencia a física, né? Devido à relação muito íntima deles, né? Dos fatores biológicos, sociais, econômicos. Então, essa associação ajuda a entender as razões pelas quais é necessário cuidar melhor da nossa mente, né? Então, muitos prejuízos à saúde resultam em questões emocionais não resolvidas, conflitos internos, rotinas estressantes de trabalho, um estilo de vida não adequado. Então, nesse contexto, o ideal é modificar a rotina e adotar hábitos que ajudam a promover positivamente a saúde da nossa mente. Então, hoje, né, a transformação aí digital, como somos muito jovens, eu, né, a minha fala, sou muito jovem, é, o digital ele impacta muito e diretamente nos hábitos e no comportamento das pessoas, né? Então é necessário que a gente cuide para que a saúde mental não seja prejudicada pelo excesso de tela, de tecnologia, porque rouba o tempo, né, para que a gente faça outras atividades, por exemplo. Então, olhando por esse lado, a orientação de profissionais da saúde, né, que atuam nessa área, é procurar alternativas que promovam a saúde mental entre essas práticas, né? As mais importantes delas, que eles listam, são priorizar uma alimentação saudável para manter o cérebro ativo e funcional, incluir atividade física na sua agenda, né, porque isso ameniza os efeitos da ansiedade, cultivar emoções positivas e evitar doenças no coração, fugir de cigarros e de bebidas alcoólicas, dormir bem e a quantidade de horas necessárias para o seu completo descanso ali, procurar cultivar relações construtivas e se afastar de pessoas negativas, otimizar o tempo com a Gútil, adotar uma postura positiva e a gente vai ver o quanto isso vai ser benéfico para a nossa saúde, né? Então, para a saúde mental, a atividade física, ela melhora a capacidade cognitiva e diminui ali os níveis de ansiedade e estresse de uma maneira geral. Então, realizar exercício físico favorece a nossa autoestima, o nosso autoconceito, a imagem corporal, as funções cognitivas e de socialização com as pessoas que às vezes estão apresentando algum risco de saúde mental parecido com o nosso. Então, tudo isso torna a atividade física um instrumento indispensável para a promoção da saúde mental, né? Além disso, os movimentos realizados durante as atividades físicas auxiliam na liberação de endorfina e serotonina, como eu falei antes. Então, os neurotransmissores, eles ficam relacionados com a sensação de bem-estar, sensação de saúde, né, que ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade. Então, isso causa a chamada estabilização efetiva, que ajuda a memória e melhora a capacidade de raciocínio rápido e muitos outros benefícios, né, como a memória, elevação do humor, aumento da disposição física e mental, melhora da concentração, fortalecimento do sistema imunológico, alívio de dores e tensões musculares, melhor qualidade de sono, né? Então, também é importante monitorar a qualidade das emoções e dos pensamentos diariamente, né? Já que a gente está falando da nossa saúde física, em conjunto com a nossa saúde mental,
os nossos pensamentos positivos, emoções, são os nossos maiores aliados ali, né, para a gente ter pensamentos positivos e pacifistas, já que é importante para a nossa relação, tanto individual como em comunidade, a nossa convivência harmônica, ele depende de nós mesmos com outras pessoas, né? E daqui 20 anos, que é a minha meta mais longe, né? Não consigo me pensar com 70 anos, da minha meta de 70 anos, mas como eu me vejo daqui 20 anos, eu vou ter 43 anos, ainda vou ser muito jovem, né? Então dizem que os 40 é os novos 30 da nossa geração, então eu quero estar palestrando cada vez mais em prol da paz, plantando ali mais sementinhas sobre a paz no coração das pessoas. O meu maior desejo é ter um mundo com pessoas mais saudáveis, onde a comida de verdade, né, aquelas que não pertencem a nenhum grupo de risco para a nossa saúde, seja cada vez mais valorizada. E que, e que seja um mundo cada dia um pouco mais pacifista, né? Sem guerras, sem fome, e o meu filho, daqui 20 anos, ele vai ter 23, né? Ele também traga nas palavras dele a paz. Então, eu desejo nunca parar de pensar diariamente nos 8 pilares da cultura da paz. E esse foi o tema da minha palestra no primeiro ciclo de difusão da paz, né? Foi os 8 pilares da cultura da paz. E nessa palestra de hoje, inclusive, abordou o sétimo pilar da cultura da paz, né? Que é o conhecimento em livre fluxo de informação. Porque foi de fato uma palestra mais informativa, né? Para levar um pouco do que eu acredito, em base nos meus estudos científicos, na minha formação acadêmica, para que todos que assistiram hoje, que vão assistir um dia, tenham acesso que a nossa saúde importa, o nosso futuro importa, né? E tudo bem a gente ser jovem, mas amanhã chega. E quando esse amanhã chegar, eu quero estar o melhor possível, para eu poder aproveitar a minha vida, para eu poder ser feliz, para eu poder estar em paz comigo mesmo e com a minha família. E antes de eu terminar a minha fala, eu gostaria de ler um pequeno poema sobre a paz. O nome do poema é Afinal, o que é a paz? Paz não é apenas a ausência das guerras entre os países. Paz é garantir que todas as pessoas tenham moradia, comida, roupa, educação, saúde, amor, compreensão, ou seja, boa qualidade de vida. Paz é cuidar do ambiente que vivemos, garantir a boa qualidade de água, saneamento básico, a despoluição do ar, o bom aproveitamento da terra. Paz é buscar a seriedade dentro da gente para viver com alegria os bons momentos, ter forças e boas ideias, né, para enfrentar os problemas e resolver as dificuldades. Isso tudo sem precisar fugir. Acima de tudo, paz é criar um clima de harmonia e bem-estar com a família e na comunidade, lembrando-se sempre que onde há amor, há paz, e onde há paz, há Deus, e onde há Deus, não falta nada. Esse poema ele foi recitado num pastoral para crianças em São Paulo e o autor é desconhecido. E eu agradeço muito por poder estar palestrando aqui outra vez, né, pela segunda vez. Agradeço muito ao Unipaz Sem Fronteiras por poder ser uma oradora da paz e dizer que é sempre um prazer. E muito obrigada a todos. Muito obrigada, Pan, pela sua participação. Alguém quer perguntar alguma coisa, fazer algum comentário, trazer uma contribuição? Oi, Pan, eu quero. Oi. Quero dizer que foi ótima essa palestra, muito bonita, com muita clareza tudo que você trouxe e reflexões assim muito necessárias, né, importantes para a gente trazer como uma disciplina, né, para nossa vida, uma ação, né, porque realmente é muito tentador, né, hoje em dia a gente comer, nem cozinhar, né? A gente só comer fast food, a gente pedir comida ou comer fora. E realmente é muito diferente a gente fazer a nossa própria comida. Eu sou uma pessoa que gosta de cozinhar e, e vejo que aprender a cozinhar, eu aprendi na minha casa, né, com a minha avó.
E é uma coisa que a gente também precisa levar adiante, né, para a gente poder manter essa qualidade que você tanto falou, né, da gente cozinhar em casa, a gente reconhecer os alimentos. E eu acho que, se eu não me engano, foi até uma colega nossa, a Fernanda, falou uma estimativa de que daqui mais ou menos 10 anos as pessoas já não vão mais estar cozinhando em casa. Ela estuda nutrição, né. E eu lembro que aquela fala ficou marcada para mim, assim, falei: "Nossa, já pensou isso, né?". Então, foi muito boa essa fala nesse sentido de afirmar esse cuidado que a gente deve ter, né, como uma meta também, né, na nossa alimentação, para a gente passar também para futuras gerações. Obrigada. Ai, muito obrigada, fico muito feliz que você tenha gostado e que possa contribuir, porque é realmente, assim, muito tentador. Às vezes, o Vitor que cozinha em casa, né, às vezes a gente chega e fala: "Ai, será? Não, vamos cozinhar", porque é muito tentador a gente pedir uma pizza, pedir alguma coisa, mas faz bem pra gente, né. Não pode não fazer hoje pela nossa vontade, pela serotonina forçada, né, mas daqui a alguns anos vai fazer muito bem pra gente. Sim, eu vou falar rapidamente que convém com o dia de hoje. É que hoje é aniversário da minha filha, né, então a gente cantou parabéns ali na hora do almoço, um bolinho super simples que eu comprei no mercado, e na escola ela fez o bolinho dela, faz parte da metodologia da escola, ela mesma que fez o bolo dela, assim, ela não eles não colocam açúcar, porque tem bebês, né, ela tem 3 anos, mas tem bebês, e e eu falei: "Nossa, como foi importante", porque ela comeu aquele bolo que ela fez, então, assim, todo esse processo dela conhecer cada ingrediente que coloca ali, né, o processo de se fazer mesmo uma comida, né, conecta com a origem e ao prato final, né, que é muito distante da do fast food, né, a gente nem sabe o que a gente está comendo, né, mas a gente vai. E é bonito ver as crianças que elas também têm essa capacidade, né, de colocar a mão na massa desde pequena e comer comida saudável também. Que delícia, viva Yara, parabéns. Que legal essa conversa. Alguém mais quer fazer alguma pergunta ou trazer um comentário? Eu agradeço, muito linda essa fala mesmo, Pan, enquanto profissional da saúde, né? Tudo que você trouxe aqui e como a cultura de paz traz para a gente essa consciência de que às vezes a gente está estudando ou falando sobre alguma coisa, mas talvez a gente não esteja vivendo ainda aquilo, né? Então você pôde despertar para perceber os seus hábitos também e que a gente, enquanto jovens, então aprenda a liberar essa serotonina de uma forma mais natural, né, mais tranquila, sem precisar de tanto chocolate, de tantas coisas, né, que deixam a gente muito acelerado. Então, eu estou achando muito legal como as palestras vão se complementando, né, como os temas vão se encaixando e um vai lembrando do que o outro falou, então essa teia vai se formando aqui, né, para a gente construir essas reflexões. Então, a Pamela encerrou o dia de hoje, o segundo ciclo de difusão da cultura da paz, juventude e arte.